São Paulo, nesse trecho da segunda carta aos Coríntios que nós escutamos, nos exorta a não recebermos em vão a graça de Deus. É agora o momento favorável, é agora o dia da salvação. Isso nos faz lembrar aquilo que Santa Teresinha dizia, que para amar a Deus neste mundo nós só temos hoje. Não receber em vão a graça de Deus significa que, embora Deus nos comunique a sua graça, nós podemos anular o efeito da graça de Deus na nossa vida, porque a ação de Deus em nós supõe a nossa liberdade, depende do nosso consentimento, da nossa cooperação. Deus age na liberdade. Então, por mais que alguém seja acumulado de graças em abundância, se não corresponde, se não coopera, se não colabora, a graça não produz efeito. Assim, por exemplo, nos sacramentos, nós comungamos, participamos da Santa Missa, do Santo Sacrifício, nos confessamos e assim por diante, somos batizados, crismados, mas o efeito dos sacramentos depende das nossas disposições interiores. O sacramento acontece, a graça é dada, mas Deus se dá na medida do nosso desejo, e por isso, conforme as nossas disposições interiores, o efeito é maior ou menor. Então, São Paulo nos diz: como colaboradores de Cristo, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. É agora o tempo favorável. É agora o dia da salvação. Nem ontem, nem amanhã, nós só temos hoje para amarmos a Deus neste mundo, e a sua graça nos é dada. Aliás, os teólogos dizem que esse é um dos maiores sofrimentos das almas que estão no inferno, dos réprobos, dos condenados. Quando eles percebem que estão naquela situação por própria culpa, quando eles se dão conta de todas as graças, de todos os auxílios, de todos os favores que receberam de Deus e desprezaram e não quiseram corresponder àquele dom, que eles poderiam ter se salvado, mas escolheram a própria condenação, e que ali estão por toda a eternidade por própria culpa. Esse é o maior sofrimento, é o motivo de maior dor para os condenados. Saber que eles tinham tudo na mão, que Deus tinha colocado tudo à disposição, e que eles desperdiçaram o tempo deles neste mundo. Que eles desperdiçaram a graça de Deus que lhes foi dada. Então, nós vos exortamos a não receberdes em vão a graça de Deus. Depois, no Evangelho, Jesus, ainda ali no Sermão da Montanha, comentando os mandamentos,
falava sobre o 5º mandamento, que nós não só não devemos matar o nosso irmão, mas também não devemos odiar, e que a nossa justiça deve superar a justiça dos fariseus, porque nós devemos amar e devemos ser generosos no amor. Então agora Jesus menciona aquele princípio moral, olho por olho, dente por dente. E ele nos ensina a desarmarmos aqueles que nos fazem mal. Surpreendermos com uma atitude inesperada. Porque se alguém me ofende, tem a expectativa de que eu vou ofendê-lo. Se alguém me agride, tem a expectativa de que eu vou agredi-lo. Ele não espera outra coisa. E o que Jesus nos ensina, claro, o dar a outra face não é necessariamente literal, mas justamente nesse sentido de surpreender aquele que age mal, de pagar o mal, ou melhor, até vencer o mal com o bem. Alguém te pede para caminhar 1 quilômetro, alguém te força a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Alguém te toma a túnica, dá também o manto. Ou seja, agir de um modo que o outro não espera. Surpreendê-lo com uma atitude de bondade, de caridade. Porque é assim que se vence o mal, com o bem. É assim que se vence o ódio, com o amor. O que evidentemente não significa que a justiça deva ser negligenciada. Sobretudo na sociedade, é necessário que quem comete crimes, por exemplo, seja penalizado até para a correção da própria pessoa, ou às vezes para impedir que o mal se alastre, para que outras pessoas não sejam prejudicadas. Agora, pessoalmente e no nosso dia a dia, nós nunca devemos nos deixar mover pelo ódio. Olho por olho, dente por dente, como se diz, o mundo termina cego e banguela, né? Todo mundo buscando não a justiça, mas a vingança. Então peçamos a Jesus que nos dê um coração que seja generoso na prática do bem, no amor, na caridade, e que nós então, como nos exorta São Paulo, não desperdicemos a graça que Ele nos dá, inclusive a graça que Ele nos dá todos os dias, para sermos melhores, para termos um coração que saiba amar. Amém.